O clima esquentou de vez nos bastidores de São Januário e o torcedor vascaíno já acordou com uma enxurrada de novidades. A semana mal terminou e a sexta-feira já começou daquele jeito, com notícia quente e movimentação no mercado. E mais uma vez polêmicas envolvendo a base do clube. E se tem uma coisa que o torcedor do Vasco sabe, e sofre com isso, é que o clube parece ter um dom especial para revelar talentos e desperdiçá-los pouco tempo depois. E o caso do momento é Matheus Ferreira. Essa história é inacreditável! Quase um roteiro de filme de drama e erro administrativo. O Matheus é cria da base desde moleque, chegou em São Januário lá em 2012, quando ainda era só um garotinho com sonhos e muito talento no pé. 13 anos depois, ele virou um dos nomes mais promissores da base cruzmaltina, com passagem marcante pelas seleções sub-15 e sub-17 do Brasil. Não é qualquer garoto que consegue isso. E em 2023, depois de ser campeão sul-americano, com a seleção e mostrar que tinha bola de sobra para subir o Vasco, foi lá, renovou o contrato do garoto até outubro de 2026. Multa rescisória, quase 400 milhões de reais. Sinal claro de que o clube via nele um projeto de futuro, um ativo importantíssimo para ser trabalhado com calma e lançado no profissional no tempo certo. Mas aí vem o ponto que não dá para entender. Meses depois dessa renovação do carinho todo com o garoto, o Vasco simplesmente decide emprestá-lo para o São Paulo. E não é para o profissional do tricolor paulista, é para o time sub-20. Sim, isso mesmo. Um dos principais nomes da base vascaína, titular absoluto com passagens por seleção e currículo de dar inveja, foi emprestado para o sub-20 do São Paulo, e o mais inacreditável, com opção de compra fixada em 15 milhões de reais. Quase simbólica diante da multa astronômica que constava no contrato dele. Não tem lógica, não tem justificativa que convença o torcedor. Uma decisão que parece feita sem critério, sem planejamento e principalmente sem noção do valor que o jogador tem. A aposta do São Paulo deu tão certo que hoje Matheus Ferreira é titular em mais de 80% das partidas do time sub-20 do tricolor. Não só isso virou capitão. Se firmou como peça-chave do meio-campo e já chama a atenção do técnico Hernan Crespo, que pode até dar uma chance para ele no time principal. Ou seja, o Vasco não apenas perdeu um talento, como deu de bandeja para um rival direto no cenário nacional. E agora corre atrás do prejuízo. A diretoria que lá atrás assinou a liberação com uma opção de compra ridícula, agora tenta reverter o erro. Segundo informações recentes, o clube tenta nos bastidores trazer o jogador de volta. Existe uma negociação rolando entre o Vasco, o São Paulo e o staff do atleta, mas ainda sem definição. Há um certo otimismo, mas nada garantido. Até porque agora o São Paulo já percebeu o valor que tem nas mãos, e isso levanta uma discussão importante. Até quando o Vasco vai continuar errando na gestão da sua base, não é o primeiro caso. Já aconteceu com Cuan Barros, que também foi emprestado, e só agora está voltando. JP foi outro. Saiu, brilhou no Avaí, e hoje o clube se pergunta se não errou de novo. E com Matheus Ferreira a sensação é de déjà vu. A diferença é que, dessa vez, o erro pode não ter volta. Porque o São Paulo tem a faca e o queijo na mão para simplesmente exercer a compra e ficar com o atleta por um valor irrisório. E o Vasco fica olhando, tentando corrigir mais uma rota desastrosa no planejamento de elenco. É frustrante porque, ao mesmo tempo em que o clube se mostra tão cuidadoso com determinados processos, em outros parece agir no impulso. A base é um ativo fundamental para o futuro de qualquer clube, principalmente de um time como o Vasco, que passa por tantas dificuldades financeiras e precisa revelar e vender com inteligência. Não é possível que, com todo o histórico recente, ainda aconteçam decisões assim. Jogador de seleção campeão sul-americano com 13 anos de história dentro do clube, tratado como joia e liberado como se fosse qualquer um. A torcida vê isso e sente que o clube não aprendeu com os próprios erros, e enquanto a diretoria tenta desfazer essa besteira, outras movimentações acontecem. Um outro nome de destaque da base que também está no radar europeu é o atacante Ryan. O garoto, considerado uma das maiores promessas recentes do Vasco, já despertou interesse de vários clubes, mas nos últimos dias o nome mais forte que apareceu foi o do Paris Saint-Germain. O PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, enviou representantes para iniciar conversas com o Vasco. Não é mais sondagem, é contato direto.
e isso, claro, acende o alerta vermelho em São Januário, o clube francês tem grana, peso internacional e estrutura para seduzir qualquer jogador. E o Ryan, que é visto como a possível maior venda da história do Vasco, está na mira. A diretoria cruz-maltina, por sua vez, quer manter o atleta até o fim da temporada, pelo menos. Inclusive, existe a expectativa de que ele seja convocado para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira em setembro. Ou seja, é um jogador em plena ascensão com o mercado e que pode gerar uma venda milionária. Mas existe um fator que pode atrapalhar o negócio com o PSG, o número limite de estrangeiros no elenco. Atualmente, o clube parisiense já está com esse limite estourado. Isso pode atrasar ou até mesmo travar a negociação. O que, na visão da diretoria do Vasco, é uma boa notícia porque dá tempo para segurar o garoto e, quem sabe, até valorizá-lo ainda mais. Ainda nesse clima de nostalgia com os meninos da base, uma noite surpreendente para o torcedor vascaíno aconteceu nos Estados Unidos. O Cincinnati enfrentou o Monterrey pela League Cup e venceu por 3-2, com atuação de gala de 2 ex-jogadores do Vasco. Evander marcou um golaço de falta e ainda deu 2 assistências. Uma delas para Luca Orellano, outro nome com passagem recente por São Januário. O torcedor vê isso e não tem como não sentir saudade. O Evander, principalmente, é um desses talentos que parece que o Vasco nunca conseguiu aproveitar do jeito certo. Hoje ele é um dos grandes nomes da Major League Soccer, jogando em alto nível, sendo decisivo, enquanto o Vasco continua procurando soluções no meio-campo. É duro ver essas peças fazendo a diferença lá fora. E imaginar o que poderiam estar entregando se ainda vestissem a camisa cruz-maltina? Mas nem tudo é passado. No presente, o clube também está ligado no mercado e recebeu nos últimos dias a oferta de 2 zagueiros. O primeiro é Gustavo Medina, de 24 anos, jogador da Ferroviária, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi destaque na Série C no ano passado e ajudou o clube a conquistar o acesso. Mesmo jovem, já tem rodagem, passou pelo Cruzeiro, pelo futebol espanhol e vem sendo monitorado também pelo São Paulo. O nome foi oferecido ao Vasco por empresários justamente porque o mercado sabe que o clube está desesperadamente buscando reforços para o setor defensivo. O segundo nome é o de Domingos Duarte, de 30 anos, jogador do Getafe da Espanha. Um zagueiro experiente com passagens por grandes clubes da La Liga e até convocações para a seleção portuguesa. É um nome mais pesado com trajetória internacional, mas que também foi colocado na mesa como opção viável. O contrato com o Getafe vai até o meio do ano que vem, o que não tornaria a negociação impossível. Apesar disso, a diretoria do Vasco, pelo menos até o momento, não se mostrou interessada em avançar com nenhuma dessas opções. A prioridade segue sendo encontrar um nome que se encaixe no perfil buscado por Fernando Diniz, mas o tempo está passando a carência no setor. Defensivo continua gritante e a torcida começa a perder a paciência. Fica claro que o time precisa de reforços ali atrás e a pergunta que não quer calar é por que não aproveitar jogadores como Gustavo Medina, que estão em evidência com preço acessível e já prontos para jogar. É preciso lembrar que o Vasco vem insistindo em buscar soluções fora do país, apostando em nomes estrangeiros que em muitos casos não conseguem render. Talvez seja a hora de olhar mais para o mercado interno, explorar melhor a Série B, buscar jogadores que já conhecem o futebol brasileiro e que podem entregar de imediato, porque o torcedor está cansado de esperar por promessas que não se concretizam. Enquanto isso, o elenco segue concentrado em Maceió, treinando nas instalações do CSA, onde enfrentou o adversário pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E nesse período em Alagoas rolou um momento bonito. Também jogadores como Felipe Coutinho e Fernando Diniz foram tietados por jovens atletas da base do CSA. Garotos que ficaram encantados com a presença desses nomes no CT, pediram fotos, conversaram, aproveitaram cada segundo. Pro Vasco, é mais uma prova da força simbólica que o clube ainda tem. Mesmo com todos os problemas, mesmo com os tropeços, o Vasco ainda carrega história, respeito e ídolos que inspiram as novas gerações. E é por isso que decisões como a de Matheus Ferreira doem tanto no torcedor. Porque cada talento que vai embora antes da hora representa um pedaço da esperança que se perde. É um ciclo que precisa ser quebrado. O Vasco tem história demais, camisa demais, para continuar sendo lembrado como o clube que revela, mas não segura.
E enquanto os bastidores fervem com tudo isso, o torcedor vascaíno segue vivendo aquela eterna montanha-russa de emoções. Quando parece que o clube começa a acertar o rumo, uma decisão sem explicação vem e coloca tudo em dúvida de novo. E o que se vê principalmente nesse caso do Matheus Ferreira é um padrão que precisa urgentemente ser quebrado. A história se repete demais por São Januário. O Vasco revela, valoriza a mostra para o mundo e depois entrega por trocado. E o mais doloroso é ver que o clube tenta consertar o erro depois que a bomba já explodiu. Juan Barros voltou porque o clube correu atrás e teve sorte de ainda conseguir reverter. Mas será que Matheus Ferreira vai seguir o mesmo caminho? É difícil cravar. O São Paulo já percebeu o valor que tem nas mãos e se o Vasco quiser mesmo de volta, vai precisar fazer mais do que um pedido formal. E o que mais assusta é que não se trata de um caso isolado, o torcedor ainda lembra do que foi a novela com o JP? O garoto saiu foi brilhar no Avaí, se valorizou longe de casa enquanto o Vasco assistia tudo calado? Agora o clube começa a dar sinais de que quer repatriar jogadores que nunca deveriam ter saído da base Cruz Maltina para ganhar rodagem em outros lugares. Isso por si só já mostra um erro conceitual. O Vasco precisa parar de tratar suas promessas como moedas de troca ou peças descartáveis. Esses jovens são ativos técnicos e financeiros, eles são o futuro do clube. E se não forem valorizados da maneira certa dentro de casa, sempre vão acabar virando patrimônio de outros. A diretoria atual, comandada por Pedrinho, até demonstra intenção de mudança. Vem tentando corrigir falhas, organizar setores internos, implantar uma política de valorização de ativos, mas o caso Matheus Ferreira escancara que em alguns pontos o velho Vasco ainda está muito presente. A falta de critério apressa, o amadorismo em negociações que envolvem jogadores de base continua sendo um calcanhar de Aquiles. E o torcedor vê, sente-se revolta porque conhece essa história de cor. Quantas vezes já não vimos um garoto sair do Vasco desacreditado e meses depois estourar em outro clube? Quantas vezes a base serviu mais aos outros do que ao próprio time? Principal! No meio dessa turbulência toda aparece o nome do Ryan, outro menino da base, esse ainda vestindo a camisa do Vasco, mas que já tem data marcada para virar alvo do futebol europeu. O interesse do PSG caiu como uma bomba nos corredores de São Januário. O clube francês não brinca em serviço. Quando mira em alguém, é porque estudou, avaliou e está disposto a investir pesado. Ainda mais se tratando de um atleta com o potencial do Ryan. A informação que chegou é que representantes do Paris Saint-Germain já iniciaram conversas diretas com o Vasco. E embora ainda não exista proposta oficial, na mesa, a simples movimentação do PSG já é suficiente para gerar alarme. Até porque, diferente de outros interessados, o PSG tem poder de fogo para convencer qualquer clube e qualquer jogador. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que o PSG enfrenta hoje uma limitação importante, o número de estrangeiros no elenco. Sem espaço para jogadores que não têm passaporte europeu, qualquer contratação desse tipo exige uma engenharia mais complexa. E isso, de certa forma, dá tempo ao Vasco para segurar o garoto por mais uma temporada. Mas é evidente que o risco existe. O Ryan é cotado para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e, se for bem no torneio, o valor dele dispara. A questão é, o Vasco vai conseguir resistir à tentação de vender agora por uma bolada ou vai ter fôlego para esperar e valorizar ainda mais dentro de campo? O garoto já é peça importante no elenco. Tem personalidade, tem técnica, tem presença. E mais do que isso, tem identificação com o clube. Não é daqueles que escondem o desejo de vestir a camisa Cruz Maltina com orgulho. Só que o futebol moderno é negócio. E se o projeto esportivo não for alinhado com o plano de carreira do jogador, não há sentimento que segure. O Vasco precisa fazer valer esse momento, mostrar que não quer mais ser coadjuvante quando o assunto é lapidar e manter suas promessas. E falando em promessas, olha o que aconteceu do outro lado do continente. Na primeira rodada da Leagues Cup, o FC Cincinnati enfrentou o Monterrey do México e venceu por 3-2 num jogaço. Mas o que chamou a atenção do torcedor vascaíno foi quem decidiu a partida. Evander, cria da base do Vasco, marcou um golaço de falta, deu uma assistência para o Luca Orellano e participou diretamente do terceiro gol.
Atuação de gala nível internacional, jogando solto, confiante, sendo protagonista. E aí fica a pergunta, por que esses caras não brilharam no Vasco da mesma forma? Evander, por exemplo, sempre teve técnica refinada, visão de jogo, mas parecia faltar espaço no time profissional. Quando saiu, muita gente nem deu bola. Hoje é um dos principais nomes da Major League Soccer, respeitado, valorizado e fazendo história. Ver isso machuca o torcedor porque é mais um exemplo de um talento que escapou pelas mãos. E pior, sem que o clube conseguisse aproveitar minimamente o potencial dele, a história se repete e o sentimento é sempre o mesmo. Saudade misturada com frustração. E enquanto essas lembranças doem o presente, exige respostas rápidas. A defesa do Vasco virou um problema crônico. Falta consistência, falta alternativa, falta profundidade no elenco e o mercado já percebeu. Por isso, 2 nomes foram colocados à disposição da diretoria: Gustavo Medina, da Ferroviária, e Domingos Duarte, do Getafe. O primeiro é jovem, com passagem discreta pela Europa, mas que vem se destacando na Série B. Tem intensidade, bom posicionamento e custo acessível. Não seria nenhuma aposta de alto risco. Já o segundo, mais experiente, carrega uma bagagem respeitável na Espanha e até em convocação para a seleção portuguesa. Seria uma contratação de impacto de liderança. Ambos chegaram à mesa por meio de empresários justamente porque o mercado sabe que o Vasco está à procura de reforços para o sistema defensivo. Mas o que surpreende é a resposta da diretoria. Até agora recusa. Pelo menos neste momento, os 2 nomes foram deixados de lado. O clube continua vasculhando o mercado em busca de outra opção. A decisão é técnica, segundo fontes internas. Mas isso não evita a dúvida? Será que o Vasco tem mesmo o luxo de ignorar jogadores acessíveis prontos para jogar, quando o setor mais problemático do time é justamente a defesa? O que não dá mais é para continuar apostando em promessas estrangeiras que não se adaptam, ou em soluções improvisadas dentro do elenco. O tempo está passando e a torcida sabe que sem reforço atrás o time não vai conseguir competir em alto nível. A Série A é exigente, não perdoa erros bobos. E o Vasco já deu provas suficientes de que quando vacila lá atrás paga caro. Fernando Diniz, inclusive, já deixou claro que precisa de um nome de confiança para o setor defensivo. Não é mais uma questão de desejo, é de necessidade. O treinador quer um zagueiro que chegue e assuma a posição e traga segurança. E nesse contexto, o Gustavo Medina, por exemplo, aparece como uma alternativa válida. Tem mercado, tem rodagem e tem interesse de outros grandes clubes como o próprio São Paulo. Então, se há dúvida dentro da diretoria, talvez valha repensar essa postura de esperar a oportunidade perfeita. Porque enquanto o Vasco hesita, os concorrentes avançam. O momento é de decisão. O torcedor espera a atitude. Já se passou tempo demais tentando encontrar a peça ideal, enquanto o time vai tropeçando nas mesmas falhas. Não adianta buscar só fora do Brasil, se dentro tem nomes prontos para ajudar. A Série B, inclusive, tem se mostrado um terreno fértil de bons jogadores com fome, com entrega, com experiência local. E o Vasco, se quiser virar a chave, vai ter que ser menos vaidoso e mais objetivo. A torcida sente isso. Ela não quer promessas de contratações bombásticas, quer um elenco equilibrado. Um time que pare de sofrer com bolas aéreas, com desatenção na linha de zaga, com falta de reposição quando alguém se machuca. E isso se resolve com contratação inteligente, com leitura de mercado e com coragem de agir. Porque até o mais otimista entre os vascaínos já percebeu que se a zaga não for reforçada, o segundo turno do Campeonato Brasileiro vai ser de sofrimento. Então tá na hora da diretoria mostrar que aprendeu com os erros. Seja com Matheus, Ferreira com Ryan, com Evander ou com a defesa escancarada. O recado que fica é um só. O Vasco precisa parar de perder antes mesmo de entrar em campo. Precisa proteger melhor os seus talentos, aproveitar suas oportunidades no mercado e construir um elenco que seja capaz de honrar a história que carrega. Porque a história o Vasco tem de sobra. Falta é transformar isso em um presente mais digno da grandeza do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor tem ganhado força no meio esportivo e pode mexer profundamente com os bastidores da Copa do Brasil.
o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, teria decidido pelo cancelamento do jogo de oitavas de final entre Vasco e CSA, uma decisão que vem causando grande movimentação entre torcedores, dirigentes e especialistas do futebol nacional. Embora o motivo oficial ainda não tenha sido totalmente esclarecido, especulações indicam que a medida pode estar relacionada a irregularidades detectadas durante a partida ou na organização do confronto. Nos corredores das federações, o burburinho é intenso, com muitos apontando para possíveis falhas na documentação de jogadores, problemas de arbitragem ou até mesmo questões administrativas que possam ter comprometido a lisura do confronto. Essa hipótese, que ainda está longe de ser confirmada de forma definitiva, já provoca inquietação nas duas torcidas que aguardam ansiosamente por posicionamentos oficiais e pelo desfecho desse imbróglio que pode reverter a situação no campeonato. O cancelamento do jogo, mesmo que ainda cercado de incertezas, tem gerado debates acalorados entre especialistas e comentaristas esportivos. Há quem defenda que uma intervenção do STJD em um momento tão decisivo da competição pode trazer precedentes complicados para o futuro do torneio, enquanto outros acreditam que a justiça desportiva deve agir rigorosamente para garantir a transparência e a justiça nas disputas. Por trás desse cenário, um rumor que ganha força é o de que o próprio CSA estaria pleiteando a anulação do confronto devido a alguma irregularidade identificada na escalação do Vasco, o que poderia justificar a decisão do tribunal. Além disso, existem relatos sobre um suposto recurso interposto pela equipe alagoana que estaria sustentando que houve infrações que afetaram diretamente o resultado dentro das quatro linhas. Se confirmado esse episódio, pode desencadear uma série de recursos em embates judiciais e uma reviravolta no andamento da Copa do Brasil, uma competição tradicionalmente marcada por emoções e surpresas. No meio dessa turbulência, o impacto para o Vasco e o CSA pode ser considerável. Para o time carioca, a incerteza sobre o andamento da competição pode comprometer a preparação e o foco dos atletas que se veem diante de um cenário nebuloso que pode interferir na continuidade do seu projeto dentro do torneio. Já o CSA, que tradicionalmente luta para se estabelecer em divisões mais altas, pode encontrar uma chance inesperada de seguir adiante na Copa do Brasil, caso a anulação do jogo seja confirmada e um novo confronto seja marcado. A situação provoca uma divisão entre os torcedores que ora veem a possibilidade de uma justiça que favoreça seus clubes, ora se preocupam com a instabilidade que decisões judiciais podem causar em um torneio de tanta relevância para o calendário nacional. Esse clima de expectativa é combustível para especulações que só aumentam a pressão sobre o STJD, que terá um papel decisivo para acalmar os ânimos. Nos bastidores, movimentações estratégicas começam a ganhar forma e alimentam ainda mais os rumores. Fontes próximas às diretorias dos dois clubes teriam revelado que negociações e tentativas de articulação para minimizar os impactos dessa decisão já estariam em curso, enquanto alguns conselheiros do Vasco defendem que o clube deve se preparar para um eventual novo jogo, outros apontam para a necessidade de buscar uma solução administrativa para evitar desgaste financeiro. Por outro lado, o CSA, que vive uma situação de possibilidade inédita na competição, tem conversado com seus representantes legais para garantir que todos os trâmites estejam alinhados para não perder a chance de avançar no torneio. Essa movimentação interna dos clubes reforça a ideia de que o cancelamento do jogo, embora ainda oficializado apenas pelo STJD, pode ser o início de uma batalha judicial que promete se estender por semanas e influenciar decisivamente o rumo da Copa do Brasil. O ambiente esportivo está, portanto, tomado por uma atmosfera de especulação e tensão, onde torcedores, dirigentes, especialistas e até mesmo jogadores se veem envolvidos em um cenário inesperado e complexo. A possibilidade de uma decisão que anule um jogo de oitavas de final de um torneio tão importante como a Copa do Brasil mexe com os alicerces da competição e levanta questionamentos sobre os critérios de julgamento e a transparência dos processos internos da justiça desportiva.
Enquanto o STJD mantém um silêncio cauteloso, a opinião pública aguarda um posicionamento mais claro que possa dar algum rumo a essa história repleta de incertezas e possíveis reviravoltas. Caso a decisão seja mantida, o futebol nacional pode testemunhar um caso emblemático que certamente será debatido por muito tempo dentro e fora das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.